Oi, hoje estudando o verbo auxiliar. E o que é esse verbo mesmo auxiliar? Estamos estudando tanto verbo, né, gente? Tão legal de se estudar esses conteúdos, cada vez aprendendo mais, essa turma maravilhosa que adora estudar, que gosta de tirar todas as dúvidas, né? E hoje estudando agora verbo auxiliar. Então vamos ver, verbo auxiliar. Estudado aí, bem pesquisado mesmo. Oba! Sozinho apareceu, todo feliz com esse novo aprendizado nosso. Então, novamente repetindo, e o que é verbo? Então, verbo é uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudanças de estado, manifestação de fenômenos da natureza. Quando eu pego uma oração, eu vou identificar esse verbo. O professor ensina. Está destacado, está fácil, né, gente? Eu gosto de língua portuguesa. Há muito silêncio na sala. Então, esses são os verbos que nós encontramos aqui. O verbo, ele é o centro, o núcleo da frase. Por si só, ele pode constituir uma frase completa. Ouçam, por exemplo, certo? Sozinho ele constitui uma frase. Vós aprendeis rapidamente a lição sobre os verbos nesta sala. Quem aprende, o que aprende, como aprende, onde aprende, compreenderam? Sim, o verbo é o centro da frase, porque todas as restantes palavras se agrupam à sua volta. Bem verdade, a turma aqui é tão esperta quanto a turma de vocês, né? Responde bem direitinho. Locução verbal. É um conjunto de verbos que equivale a um só. As crianças estão brincando no parque, olha. Uma locução verbal tem o valor de um verbo. As crianças estão brincando é a mesma coisa que as crianças brincam. Então, eu não tenho aqui dois verbos. Uma locução verbal representa um único verbo. Nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar, pois o verbo principal vem sempre numa das formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Então, todas as vezes que nós tivermos um verbo auxiliar, todas as vezes que nós tivermos uma locução verbal, certo? Nós temos dois verbos que representam um só. Só quem é conjugado é o verbo chamado de auxiliar. Esse verbo que é o principal, professor, e que é esse verbo principal? Bora logo identificar o que é isso. O que é um verbo principal? Olha, as crianças estão brincando. Qual é a ação representada? Brincar. Então, brincando é o verbo principal. O verbo principal, ele sempre vem no infinitivo, certo, gente? No gerúndio ou no particípio. É o verbo que indica a ação. Esse outro verbo ele é chamado de auxiliar, ele só auxilia a ação. Então, nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar. Só esse primeiro verbo é que é conjugado, pois o verbo principal vem sempre numa das formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Aqui no caso, olha, estão brincando, eu tenho uma locução verbal, dois verbos juntos com valor de um só, não é isso? É bom que vocês saibam logo. Os verbos auxiliares de uso mais frequente são o verbo ter, haver, ser e estar. Esses verbos estão sempre auxiliando, né? Outros verbos, eles são chamados de verbos auxiliares. Locução verbal. Quando a locução verbal é formada pelo verbo ter e haver, mais o particípio do verbo principal, temos um tempo composto. Ah, que história é essa? A locução verbal, formada pelos verbos ter e haver, mais o particípio do verbo principal, é chamada de tempo composto, né? Então, olha, o trem já tinha saído ou já havia saído da estação. Eu tenho aqui uma locução verbal que recebe um nome especial, certo? Ela recebe um nome especial. Que nome especial é esse que ela recebe? Tempo composto. Por que é um tempo composto? Porque eu tenho o verbo ter ou o verbo haver
E o verbo principal, que é o verbo aqui no caso é o verbo saído, ele está no particípio. Ok, gente? Então, vejam que essa locução verbal, ela é diferenciada. Então, o que é uma locução verbal? Repetindo para vocês, o que é uma locução verbal? Dois verbos juntos. Um verbo auxiliar e um verbo principal. É uma locução verbal. Mas a locução verbal em que o verbo auxiliar está ao lado de um verbo no particípio, apenas quando o verbo está no particípio, essa locução verbal, ela recebe o nome de tempo composto. E nos outros casos? Não, nos outros casos, se tiver no infinitivo, olha, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Estão brincando, aqui é só uma locução verbal. Ó, por quê? Porque está no gerúndio, NDO, gerúndio, certo? Então, aqui eu tenho uma locução verbal. Outro caso, né? Ele quer brincar, está brincando, olha. Neste caso, eu tenho só uma locução verbal. Agora, quando o segundo verbo, o verbo principal, está no particípio, ao lado do verbo ter ou do verbo haver, aí essa locução verbal se chama tempo composto. Tinha saído é igual a saíra, pretérito mais que perfeito. Quanto à função, os verbos podem ser auxiliares, né? Nós já vimos os verbos auxiliares. Eu estava estudando, eu tinha falado com ela. Vejam que esses dois casos, olha. Eu estava estudando, eu tenho uma locução verbal. Eu tinha falado com ela, eu tenho uma locução verbal. Qual a diferença dessa primeira locução verbal para essa segunda? Essa primeira é uma locução verbal normal. Aqui o verbo está no gerúndio. Essa segunda aqui, tinha falado, essa locução verbal é também chamada tempo composto. Por quê? Porque esse verbo está no particípio. Então, também é chamado de tempo composto. Principais. Então, quanto à função, os verbos podem ser auxiliares e principais. Então, auxiliar é aquele que auxilia, está perto do principal. Principais é o verbo de significação plena, nuclear. Eu estudava, eu falara. Eu estudava, eu estava estudando. Dois verbos, sempre eu vou ter. Eu estava estudando. Qual a ação principal? Estudar. Né? Estar é um verbo auxiliar. Ele só auxilia. Ó, eu estava dormindo. Está, verbo auxiliar. Dormindo é o verbo principal. O verbo principal, ele é um verbo de significação, certo? Flexão verbal. Os verbos têm as seguintes categorias de flexão, que nós já estudamos, eu só coloquei para repetir para vocês não esquecerem. Número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempo, presente, pretéritos, porque são muitos e futuros. 2. A voz verbal, ativa, passiva e reflexiva. Só essa parte aqui que ainda falta estudar com vocês, né? Mais detalhado. Número, há duas flexões, singular e plural. Eu vendo, singular. Eles venderam, plural. Pessoa, primeira pessoa é aquela que fala. Eu falo, nós falamos. Segunda pessoa é aquela com quem se fala. Tu falas, vós falais. É a segunda do singular e a segunda do plural. Terceira pessoa é aquela de quem se fala. Ele fala, eles falam. Note que número e pessoas estão interligados. Eu falo, primeira pessoa do singular. Eles falam, terceira pessoa do plural. Modo. Os modos verbais indicam diferentes maneiras de um fato ser expresso. Ele é dividido em modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Estudamos demais, não foi, gente, isso aqui? Modo indicativo indica um fato certo. Expressa certeza absoluta, apresentando o fato de uma maneira real, certa, positiva. Ele canta no teatro hoje à noite. Ele come frutas. Modo subjuntivo indica um fato duvidoso, hipotético, incerto.
Espero que ele volte, espero que ele volte. Se me falasse, eu te ajudaria. Se o modo imperativo indica ordem, proibição, pedido, conselho, solicitação, mando, é formado por afirmativo e negativo. Fique aqui, indica uma ordem. Não entre na sala, indica um pedido ou uma ordem, certo? Então, esses são os modos verbais. Indicativo indica certeza, subjuntivo indica incerteza e o modo imperativo que indica um conselho, um pedido. Emprego e sentido do imperativo. O modo imperativo expressa ordens, pedidos, súplicas, pode assumir uma forma afirmativa ou negativa. O imperativo negativo tem sentido equivalente ao imperativo afirmativo. Trata-se, na verdade, de uma ordem negativa, porque se determina o que não deve ser feito. Entre, não entre. Espalhe cultura, doe livros, não fume, não conversem, indica uma ordem ou pedido, ou de forma afirmativa ou de forma negativa. Legal, gente, né? Pronto, então até a próxima, amigos, né? Tarefa na gramática, 182 a 195, e estamos aí, né? Juntos e ainda separados. Então, valeu, até a próxima.